No dia a dia, a gente é bombardeado por todo lado, né? É e-mail que não para de chegar, mensagem no celular, projeto do trabalho, coisa de casa para resolver. A lista parece que nunca acaba. E aí, como é que se dá conta disso tudo sem a sensação de que a cabeça vai explodir? Bom, hoje a gente vai mergulhar em um dos sistemas de produtividade mais conhecidos do mundo, criado justamente para botar ordem nesse caos, o famoso GTD, ou Getting Things Done. Olha, a base de tudo está aqui, nesta frase do criador do método, o David Allen. A nossa mente é uma máquina incrível para criar, para ter sacadas, para resolver problemas, mas, convenhamos, ele é um péssimo armário para guardar lembretes. Quando a gente tenta enfiar todo lá dentro, o sistema fica sobrecarregado e a gente perde justamente o que tem de melhor, a capacidade de focar. E essa pergunta de US$ 1 milhão, né? Se a nossa cabeça não serve de arquivo, como é que a gente organiza essa montanha de pendências de um jeito que traga paz e permita concentração total no que está na nossa frente? A resposta, na verdade, está em ter um sistema externo que seja confiável. E para entender por que isso é tão fundamental, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A origem dessa ideia toda não veio de um escritório moderno, cheio de tecnologia. Não, a gente volta para um restaurante super movimentado, lá nos anos 20, e para a observação atenta de uma psicóloga chamada Bluma Zygarnik. O que ela percebeu ali mudou completamente a nossa forma de entender como a mente lida com tarefas pendentes. A Zygarnik ficou assim, de queixo caído, vendo que os garçons conseguiam memorizar pedidos super complexos, de várias mesas, tudo de cabeça sem anotar nada. Eles sabiam direitinho o que cada um pediu, o ponto da carne, a bebida, o valor da conta. Mas o mais curioso, mais maluco, vinha depois. Assim que o cliente pagava a conta, a memória daquele pedido todo, puf, simplesmente evaporava. Se a pessoa voltasse minutos depois, o garçom mal se lembrava dela. E essa observação dela ganhou um nome: efeito Zygarnik. Basicamente, é o seguinte: a nossa mente fica obcecada com coisas inacabadas. É como se ficasse uma aba aberta no navegador do nosso cérebro, consumindo memória e atenção, martelando ali até a gente resolver. Assim que a tarefa é concluída, a mente fecha essa aba e libera espaço para outra coisa. É um alarme, um lembrete natural do cérebro. Agora, vamos dar um salto no tempo. Décadas depois, David Allen olhou para essa descoberta da psicologia e a trouxe para o nosso mundo, o mundo da produtividade moderna. Ele deu um nome novo, mais atual, para essas tarefas inacabadas que ficam nos assombrando. Ele chamou de circuitos abertos. E a definição é perfeita, né? É qualquer coisa que fisgou a nossa atenção e que ainda não está resolvida ou no seu devido lugar. Sabe aquele e-mail que está lá na caixa de entrada te encarando? A lâmpada queimada que a gente vê todo dia? O relatório que precisa ser escrito? Tudo isso é um circuito aberto. E aqui vem o pulo do gato. Para o nosso cérebro, com esse tal de efeito Zygarnik, não faz a menor diferença o tamanho da tarefa. Um circuito aberto gigante, tipo um objetivo de vida, e um circuito minúsculo, como comprar um envelope, podem gerar o mesmo barulho mental. Para o cérebro, os dois são pendências que estão ali roubando a nossa atenção e energia do mesmo jeito. Beleza. Então, como é que a gente fecha essa confusão toda de um jeito organizado e sistemático? É exatamente aqui que o método GTD entra em cena. E olha, isso não é só uma listinha de tarefas, não. É um sistema completo, pensado para gerenciar esse fluxo todo e devolver a sensação de controle. O sistema todo gira em torno de 4 passos principais, que funcionam como um ciclo. Primeiro, coletar, que é basicamente tirar tudo da cabeça e colocar num lugar só. Depois, processar, ou seja, olhar para cada uma dessas coisas e decidir o que fazer. Aí, claro, vem o executar, que é botar a mão na massa. E para amarrar tudo e fazer funcionar, o passo final: revisar o sistema com frequência. Agora, de todos esses passos, tem um que é tipo assim, o coração do GTD. É a etapa de processar. É aqui que a mágica acontece de verdade, sabe? É onde a bagunça se transforma em clareza a partir de uma série de perguntas que são muito simples, mas muito poderosas. Para cada coisinha que foi coletada, não importa o que seja, um e-mail, uma ideia anotada num guardanapo, um post-it, a primeiríssima pergunta é sempre essa, bem direta: isso aqui precisa de alguma ação? A resposta, um simples sim ou não, já nos joga em caminhos completamente diferentes. Se a resposta for não, ótimo, a vida fica mais fácil. Existem 3 destinos possíveis. Primeiro, o lixo, se a informação não serve para nada. Segundo, uma lista de um dia / talvez, para aquelas ideias que são legais, mas não para agora. E terceiro, um arquivo de referência, para coisas que a gente pode precisar consultar depois. O mais importante é, a coisa sai da nossa frente e para de roubar a atenção. Mas e se a resposta for sim?
Ah, aí vem a pergunta de ouro do método todo. A mais importante: qual é a próxima ação física e visível que precisa ser feita? E veja bem, não é planejar o projeto, é algo concreto, como ligar para o João para marcar a reunião. Essa clareza é o que quebra a procrastinação na raiz. Com a próxima ação bem definida, entra em campo um filtro genial para criar progresso imediato, a famosa regra dos 2 minutos. A pergunta é simples: essa ação específica pode ser feita em menos de 2 minutos? Se a resposta for sim, a regra é mais clara ainda. Não pense, não agende, não anote. Faça na hora. Acabou. Responder aquele e-mail rápido, confirmar uma consulta. Pensa só, dá muito mais trabalho guardar, lembrar e depois fazer do que simplesmente resolver de uma vez. O circuito aberto se fecha instantaneamente. Certo, mas e se leva mais de 2 minutos? Sem pânico, existem 3 caminhos. O primeiro é delegar. Se a tarefa não é pra gente ou se outra pessoa faz melhor, a gente passa a bola. O segundo é adiar, que significa colocar na agenda ou numa lista de tarefas para fazer depois. E o terceiro é quando a tarefa precisa de vários passos. Aí ela vira um projeto e a gente define só a primeira ação para colocar na lista. Bom, coletar e processar é incrível. Mas o que garante que essa máquina toda continue funcionando e não vire uma bagunça de novo em uma semana? O que garante a confiança no sistema? É a peça que amarra tudo, a revisão. Sem ela, o sistema vira só mais um amontoado de listas velhas. E essa revisão acontece em ritmos diferentes. Tem a revisão diária, para olhar a agenda do dia. Tem a revisão de contexto. Chegou no escritório? Olha a lista escritório. E tem a rainha de todas, a revisão semanal. Esse é o momento sagrado para limpar tudo, olhar todos os projetos, todas as listas e garantir que o sistema está 100% atualizado e confiável. E no final das contas, depois de passar por todo esse ciclo de coletar, processar, executar e revisar, qual é o grande prêmio? É atingir um estado mental que o David Allen chama de mente como a água. Pensa nisso, uma mente calma, clara, pronta para reagir ao que aparecer, sem estresse, sem resistência. Então, o mais importante de entender é que GTD não é sobre um aplicativo da moda ou um caderno especial. É sobre construir hábitos. O hábito de ter clareza sobre todos os compromissos. E é essa clareza que nos dá a liberdade e a paz de espírito para focar totalmente no que estamos fazendo agora, com a certeza de que todo o resto está sob controle. Porque o objetivo final aqui não é só ter uma lista de tarefas organizada, é liberar espaço mental. Então a pergunta que fica no ar é muito maior. Não é sobre o que fazer, mas sobre o que se torna possível realizar quando a mente está finalmente livre do peso das pendências. Com a cabeça limpa e tranquila, o que daria para fazer acontecer?